No Saúde em Dia de hoje nós vamos falar sobre lavagem nasal, uma técnica utilizada e necessária durante toda a vida, mas indispensável durante a infância. Olá, meu nome é Larissa, eu sou pediatra e hoje vamos falar sobre lavagem nasal. Na verdade, a lavagem nasal é sempre, só que nessa época seca do ano, ela se torna um item obrigatório de sobrevivência, mas ela é sempre, né? Na infância, a gente vai usar lavagem nasal enquanto a criança estiver indo para a escola, a gente vai precisar, e até antes, né? É desde o nascimento. É uma técnica bem antiga, só que com o tempo eles foram criando utensílios que facilitam, né? Então hoje em dia tem garrafinhas, tem seringas de bichinho, tem adaptadores para seringa normal, coisa que antigamente não tinha. Mas o fato de lavar a narina com soro é bem antigo. Então, lá assim no fundo do nariz tem uma série de entrâncias, né? Então o nariz ele não é um buracão onde tem meleca grudada na superfície. Não é assim. Ele tem um monte realmente de entradas e de buraquinhos e de ósseos e cavidades que está cheio de secreção, né? Principalmente na criança, porque a criança ela é toda menor, às vezes ela produz mais muco pela imunidade dela que ainda é imatura. Então, quando a gente coloca o soro para dentro da cavidade, ele vai empurrar mecanicamente a secreção para fora, tá? Se você conseguir fazer a técnica certinho, vai sair pelo outro lado, né? E se a pessoa não tiver também algum desvio muito importante, então a secreção sai tudo para o outro lado. Mas se não sair pela outra narina, tudo bem, funciona do mesmo jeito. Só que daí a criança vai deglutir o soro com a secreção e vai para o estômago e depois sai pelo cocô e tá tudo certo também, tá? Então é uma remoção mecânica. Isso, esse é o objetivo. Só que esse objetivo, ele tem várias consequências. Então, a primeira de tudo é o conforto. A criança que tem secreção no fundo do nariz, ela tosse mais, ela fica desconfortável. Se for bebê pequeno, não consegue nem mamar, né? Então, são noites terríveis, enfim. A segunda coisa é que a secreção no fundo do nariz, ela é comida de bactéria. Então, se ficar aquela secreção acumulada lá atrás, é uma maneira para você depois ter infecção de ouvido por bactéria, para depois fazer sinusite, né? Fora todo o desconforto. Então, a gente está prevenindo infecções bacterianas, né? Tirando aquela secreção que está ali e, ao mesmo tempo, a gente está trazendo conforto, diminuindo os sintomas do resfriado, da gripe, da rinite. Exatamente. E tratamento também da saúde, né? Por exemplo, se a criança está com uma infecção de ouvido, né? O ouvido tem ligação com o nariz. Então, eu sempre falo, se a gente está lidando com um problema no ouvido, a gente não pode esquecer do nariz. Então, faz parte do próprio tratamento, você manter a via aérea desobstruída, né? Numa sinusite também. Não é só prevenção, então também faz parte do tratamento. Por isso que é uma coisa bem assim, não digo obrigatória, porque ninguém é obrigado, só que é bem recomendado. Fazer lavagem nasal de uma maneira que não é a ideal, não é o fim do mundo, sabe? Não vai fazer nenhum problema de saúde, nada do tipo. Só que o desconforto vai ser pior e pode ser que não funcione tão bem, né? Então, o que a gente espera de uma lavagem? Uma lavagem de preferência tem que ter alto fluxo de soro e baixa pressão, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aqui um dispositivo, né? O fluxo dele é muito baixo. Então, isso aqui não vai remover a secreção que está lá no fundo do nariz, né? A gente vai umidificar, mas a gente não vai conseguir arrancar toda a secreção que está lá atrás. Agora, se você já pega uma seringa, né? Que daí o fluxo é maior, uma seringa de 10, uma seringa de 20, uma perinha que você também pode colocar soro dentro, ou um frasco, que hoje em dia tem de várias marcas, aí sim a gente está falando de um alto fluxo. Então essa é a primeira coisa, preferir o alto fluxo. A segunda coisa é a baixa pressão, porque se você pega uma seringa, né, e faz tum, não é que vá causar nenhum assim, problema sério, só que é muito desconfortável, né, muito desconfortável. E se a criança tiver muita secreção lá atrás, vai fazer pressão no ouvido.
Aí aquela criança que chora, fala que está com dor no ouvido, é por causa da pressão. Não que essa dor seja infecção, então a lavagem nasal não causa otite, que é infecção de ouvido, mas ela pode causar uma pressão no ouvido de acordo com a pressão que você coloca no dispositivo, tá? Essa é uma coisa. Outra coisa importante, a temperatura do soro. Se você pegar um soro gelado, vai doer. Então vai funcionar? Até vai, né? Só que vai ser muito desconfortável e depois pode ter um efeito rebote, né? Que você joga um negócio gelado numa mucosa quente, que é dentro do nariz, depois a mucosa pode inchar depois, né? Então, não façam isso. A temperatura tem que ser parecida com a do corpo, né? Em torno de 36 graus. Você não vai pegar e botar um termômetro no soro, né? Você vai pelo tato, se for flaconete eu falo para as mães deixarem ou dentro do sutiã ou dentro do bolso, porque daí naturalmente já vai ficando com a temperatura do corpo. Outra coisa importante é a posição. Então, a posição depende muito da idade, mas sempre que possível deixar a cabeça virada mais para baixo, né? Dependendo da idade, talvez tenha que conter a criança, porque se você pega uma criancinha de 1 ano com uma seringa, né, e quer que ela abaixe a cabeça e fique parada, são poucas as que fazem isso, né? A maioria vai precisar de algum grau de contenção. Mas tudo bem, né? Essa contenção você faz de uma maneira segura para a criança, né? Você enrola numa toalha, você mesma pode abaixar a cabecinha dela, não vai machucar. E é um procedimento rápido, né? É menos de 1 minuto e você está investindo na saúde daquela criança. Então é o tipo de coisa que vale a pena. É igual vacina, né? Dá dó um pouco, mas depois a gente sabe que é para um bem maior, né? Então a posição é isso. Sempre que possível, cabeça voltada mais para baixo, e a criança que é mais velha, ela já pode abrir um pouquinho a boca, porque ajuda um pouquinho no ajuste da pressão. Tá? Então é isso, soro morno, cabeça para baixo, sem fazer muita força e ao mesmo tempo de preferência com alto volume. A cabeça virando para baixo, você pode dar uma leve inclinada para a narina onde o soro vai sair. Não é 100% obrigatório, mas pode, que daí facilita um pouquinho mais ainda, tá? Não existe. Fazendo da técnica correta, com o volume correto, não tem contraindicação, tá? A lavagem nasal ela é boa para todo mundo, independente da idade, desde a maternidade a gente pode fazer. É claro que daí com um bebê de 2 dias a gente não vai usar um frasco, uma seringa de 20 ml, a gente vai usar uma seringa menor, né, de 1 até 3 ml. Então a gente ajusta um pouco o volume pelo próprio conforto da criança. Não que seja perigoso, é pelo conforto mesmo, mas ele pode ser usado várias vezes ao dia, sempre que precisar e desde o primeiro dia de vida. Não pode ser água, tá? A osmolaridade da água é muito diferente da do corpo. Então, quando você joga água dentro da cavidade nasal, vai causar um inchaço da mucosa, além de doer absurdamente. Não sei se alguém já pegou aqui e respirou água de piscina, é mais ou menos aquela sensação. Então não pode, tem que ser o soro fisiológico estéril, né, limpo, de preferência armazenado na geladeira para não ter contaminação. E antes de usar, você aquece. Ou aquece com os flaconetes no corpo, ou aquece no micro-ondas, mas tem que ser um soro limpo e soro fisiológico, não pode ser água, tá? Uma coisa que eu sempre falo também, né, para ir finalizando, é que a gente vê muito vídeo na internet que eles falam da técnica e parece tudo lindo, e daí a mãe vai fazer e vira um caos e desiste. Então eu quero deixar claro assim, ó, que a sensação de se jogar líquido no nariz é ruim, tá? Então no começo eles estranham. Com o tempo eles acostumam, né? Então eu tenho muitos pacientinhos já de 1 ano e meio, 2, 3 anos que pedem para a mãe para lavar o nariz, porque a criança aprende que aquilo é maravilhoso. Mas até chegar lá é muito normal que tenha algum grau de reclamação. A sensação de você jogar líquido na cavidade pode ser uma sensação de afogamento, mas é uma sensação, né? Não é um afogamento. O soro ele não vai para o pulmão, ele não vai para o cérebro, ele não entra no ouvido, mas a sensação pode ser ruim. Por isso que o principal para funcionar é o pai e a mãe estarem seguros.
Porque se o pai e a mãe estiverem inseguros e a criança estiver chorando, daí tá feito, né? O circo não vai dar certo. Eu falo, traz para consulta, traz o soro, traz o seu frasco para o pediatra fazer para aprender, porque isso traz uma segurança a mais. E segue as orientações bem certinho, porque quando o adulto está seguro de que aquilo é bom, de que está sendo feito correto, de que é um procedimento seguro e que vai aliviar tanto os sintomas quanto uma possível complicação, o procedimento por si só já fica mais tranquilo, por mais que a criança chore, tá? E também é importante, a lavagem nasal você vai fazer sempre, mas isso não tira a necessidade de acompanhar com um pediatra, tá? Porque secreção no nariz pode dar em diversas doenças, desde doenças mais graves, né, quanto pneumonia, até doenças mais simples, como um resfriado. Então, os cuidados em casa são mais ou menos os mesmos. A lavagem nasal você vai fazer, porém, ao mesmo tempo, tem que estar em contato com um pediatra.